Aí, só avisando, eu não sei se ela vai conseguir entrar, mas eu convidei a Patrícia Oliveira, aquela neuroradiologista. Perfeito. Aí, se ela conseguir entrar, vai ser ótimo. Tá, e eu vou te mandar os convites aqui para frente para as outras palestras do grupo, se você quiser passar Por para frente. favor. Tá, gente. Vocês, Então, vocês querem que comece? começa, eu queria que você fale tipo assim, um pouquinho sobre você, tipo, qual é a sua formação, de onde você vem, o que você faz, e depois você fala sobre o trabalho, sobre o seminário em si. Certinho. Então, eu tenho mais nomes do que o Lima, Carolina Victorino Félix de Lima. Eu sou doutoranda no IDOR, eu estou no último ano. Eu entrei na mesma turma que a Fernandinha, aluna da Fernanda, professora Fernanda Tovar Moll, em colaboração com o professor Stevens Rian, não sei como é que fala o sobrenome certo dele, com a ideia de fazer uma ponte transnacional, porque a minha formação básica é na biomedicina. Eu sou egressa da Unesp, eu sou paulista, e eu fiquei 4 anos no Rio e agora eu estou em São Paulo desde os últimos 2, mas também fico indo e vindo. E na Unesp é comum a gente estudar diagnóstico por imagem, como no mínimo uma alternativa à pesquisa. De base mesmo, eu trabalhava com toxicologia da reprodução, então eu já gostava um pouco de malformações e desse tipo de alteração, que eu achava tudo muito bonito, como a embriologia mudava muito. Então isso é uma coisa que vem realmente desde o meu primeiro ano de faculdade, em 2010. E é uma coisa que acabou misturando com outras experiências que eu tive depois. E eu fui para o Rio para ficar como técnica do Senabio, não sei se todo mundo conhece, lá no fundão, no PC, perto do PCM. E eu fiquei como técnica da ressonância de pequenos animais lá de 7 Tesla por mais ou menos 2 anos e meio. E depois já direto no doutorado com a modelagem do Zika. Então, vou seguir com a apresentação. Deixa eu diminuir isso aqui, porque eu não estou vendo a apresentação inteira. A ideia, então, foi reunir um grupo de artigos, esses 3 principalmente, que trabalham diferentes técnicas de ressonância magnética. O Bruno me lançou o desafio de falar um pouco sobre desafios na nossa área e disse que é um grupo muito diverso. Então, assim, eu fiz uma apresentação bem introdutória da ressonância. Se eu tiver exagerado no nível naive, me perdoem, e também fiquem à vontade para fazer interferências e perguntas durante a apresentação. Então, a ideia é discutir esse paciente médio, que é usado na maioria das nossas análises. Essas aqui são as caras dos 3 artigos principais. E introduzindo o tema, que aí volta um pouquinho nessa parte da minha formação, a neurociência, ela pode ser na parte da imagem, ela pode ser trabalhada com diferentes metodologias, desde o camundongo, onde a gente consegue fazer a microscopia, cortando realmente o tecido com diferentes marcadores, fluorescências e coisas afim, até imagiamentos, que aí no caso dos camundongos exigem campos maiores, resoluções maiores, já que se trata de um animal muito pequenininho, e tem a possibilidade muito mais fácil da gente fazer animais pós-mortem, onde a gente deixa, sei lá, 3 dias ele fazendo a aquisição, então a gente consegue resoluções que nem um colaborador nosso, Diego Stupak, que tem 0,75, é quase uma microscopia a ressonância dele. E integrar tudo isso com várias outras técnicas, principalmente de maneira estatística. Sobre a aquisição da ressonância em si, eu não sei o quanto do equipamento vocês conhecem, então vou fazer um overview bem geral. A ideia é que cada um os átomos, eles giram em torno de si próprio e formam aquele spin. Colocando eles sob um campo magnético muito forte, a maioria se alinharia paralelamente a ele, no caso, na direção do campo ou contra o campo. Nós trabalhamos com os átomos na direção do campo, e principalmente o átomo de hidrogênio, que é o mais fácil de mover. Em uma segunda visão, ponto da mesma técnica, ele é estimulado com a radiofrequência, na frequência de Lamour específica do átomo que a gente quer, que no caso vai ser o hidrogênio, que vai estar ligado a moléculas muito mais complexas. E isso vai mudar e nos dar as características de contraste que a gente vê depois entre os diferentes tecidos. Então, a ideia é essa, dar energia suficiente para ele vencer o campo magnético principal,
A sequência básica seria vencer a 90%, mas isso pode ser em qualquer uma das outras direções, inclusive esses seriam pontos de saturação, para a gente não pegar o sinal de algum elemento que a gente não quer que apareça na nossa imagem. E enquanto ele está a 90 graus, o sinal seria máximo desde que todos os spins estejam alinhados na mesma direção. E eles ficam rodando num movimento de precessão. Esse movimento de precessão, conforme os spins vão saindo de fase, cada um vai indo numa direção, o sinal vai ficando cada vez mais fraco e eles vão retornando ao vetor principal do B0. E isso é a nossa perda de sinal. Então, na ressonância, Carolina, fica à desculpa, vontade. Caroline, o Heitor, aí o seu estado de mistura. Tá vendo? Você começa com um estado puro e você cria um estado de mistura. Uhum. E aí você faz quântica. E aí parece exatamente isso, o decaimento T2. Exatamente. De coerência. Acoplamento com grau de liberdade zero. Desculpa, Carolina, mas eu tinha que Não, falar. intervenções. É a parte que, assim, eu tô no nível superficial e vocês estão lá na física profunda realmente do que está acontecendo. Mas isso é ótimo, então, cara. Todo mundo é o básico, né? Eu acho que ajuda a entender o que a gente vai processar depois, né? Então, na aquisição da imagem, o foco é tempo. Quanto tempo a gente vai esperar para adquirir o sinal? Porque desse tempo que a gente estabelece para a máquina é onde um tipo de molécula vai decair mais rápido, vai perder o sinal mais rápido e vai brilhar menos e vai dar um sinal mais fraco, enquanto outros vão reter essa energia por mais tempo. Aqui nesse exemplo de um corte sagital, a primeira seria a substância branca, que é rica em gordura, que acaba perdendo essa energia muito mais rápido e o sinal dela decai muito mais rápido do que, por exemplo, a substância branca, que mantém esse sinal por mais tempo. Então, baseado nisso, a gente pode adquirir diferentes níveis de reconstrução. O básico seria a espectroscopia, que é o sinal em si captado em um único voxel. E a gente pode separar, por exemplo, diferentes neurotransmissores, quantidade de íons, não no caso da clínica, mais no caso da pesquisa, mas na clínica, neurotransmissores, lactato, áreas de necrose, dá para identificar bem, ou seja, olhando um voxel por vez. É possível também fazer a reconstrução 3D e em escalas de cinza desse sinal adquirido, que vai me dar as diferentes ponderações dependendo do tempo que eu espero para adquirir. Então, por exemplo, sequências com tempos mais curtos costumam ter essa ponderação que a gente chama de T1, que é uma ponderação que favorece o sinal em substâncias que contenham gordura. Então, vocês podem ver que aqui é o mesmo corte nos 3 tipos de ponderação. E nessa aqui, a substância branca está brilhando um pouco mais. Se você esperar um pouquinho mais de tempo para fazer a aquisição, que aí é o TR, o TE é o tempo de repetição, ou seja, um tempo entre um estímulo de radiofrequência e o outro, e o tempo de eco é esse tempo menor que eu espero para captar o sinal, antes de dar outro pulso. Esse tempo de repetição um pouquinho maior vai favorecer eu pegar o líquor, por exemplo, que é o que está brilhando nessa imagem T2. E eu posso também colocar pulsos secundários de saturação. Então, por exemplo, essa sequência flare é a mesma da T2, só que com pulso de saturação para o líquor não emitir sinal. Então, tudo isso eu consigo, os médicos e quem vai analisar o exame radiologista, ele consegue ver várias características do tecido em questão. Então, por exemplo, uma esclerose múltipla, vão ter pontinhos que na T2 vão brilhar junto com o líquor, mas que na flare vão brilhar isolados, que eu sei que é uma lesão. Além disso, é possível administrar contraste para os pacientes, e isso vai mudar todo o esquema de cores do contraste e pode favorecer também a vascularização, uma área onde tiver um rompimento de barreira e tiver uma infiltração desse contraste, por exemplo, um tumor ou uma hemorragia, que não é muito comum dar contraste, mas vai que. Então, tem os elementos de contraste que podem ser administrados e também outras sequências muito mais complexas, por exemplo, essa última aqui de difusão, que é a base do que a gente vai usar para a tractografia, que o sinal dela é baseado na movimentação das moléculas. Então, onde tem mais sinal, onde elas estão mais paradinhas, e onde tem menos sinal é onde elas se movimentaram durante a aquisição. Focando nas imagens mais simples, que são essas de ponderação T1, T2, que são a gente chama de anatômica, é possível extrair as volumetrias e as segmentações,
que são a base dessa parceria que a gente está conversando agora com o Bruno. Então, baseado, por exemplo, nessa imagem P1, é possível fazer um spoof, né, aumentar esse contraste entre uma estrutura e outra, e o programa, que no caso aqui é o FreeSurfer, ele consegue fazer uma volumetria, uma segmentação bem automatizada, baseada em atlas e descrições anteriores, do que a gente já sabe que deveria estar em cada lugar. Então, por exemplo, no caso da gente trabalhar com malformações, sabendo que isso vai estar muito, muito fora do que era esperado pelo programa, talvez seja uma limitação para ele, e é realmente em vários casos. E depois, isso permite a segmentação, por exemplo, da white matter, o traçamento das superfícies, da pial, e reconstruções da própria gerificação e a espessura do córtex, que é o que o Bruno já vem trabalhando há bastante tempo com o grupo. E agora, olhando um outro tipo de imagem, que são as imagens baseadas em difusão, aquela que eu falei que o tipo de aquisição dela se baseia nessa movimentação, é possível analisar a microestrutura. Antes a gente está falando de mudanças anatômicas, e agora nós estamos falando de mudanças avaliadas de maneira indireta, mas que correspondem ao nível celular. Então, o que nós conseguimos observar com essa sequência? Em um voxel, ou seja, a unidade básica de captação do sinal, dentro é um espaço grande quando se fala a nível celular, então tem muita coisa dentro dele. Podem ter vários axônios, várias células que vão emitir um único sinal. Então, é importante para a gente ter uma ideia, ter essa ideia em mente antes de falar que o sinal realmente fala especificamente sobre isso ou sobre aquilo. E aqui a gente tem exemplos de alguns tipos de tecidos que dão mais essa característica direcional ou menos direcional a essa movimentação da água. Vocês não veem, né, o meu mouse? Acho que não. Eu não sei. Eu não estou vendo seu mouse. Eu também não, mas no PowerPoint tem uma opçãozinha de laser. Agora eu vejo. Ah, tá, sim. Porque agora as figuras são meio distribuídas, por isso que eu pensei que poderia ajudar. O básico seria a movimentação browniana, onde se você não deixa nenhuma, não tem nenhuma limitação, a molécula se movimentaria ao longo do tempo em todas as direções, e a gente representa geralmente isso como um círculo. E o oposto dele, que é um dos focos na ressonância, seria um movimento direcional, que a gente costuma extrair e chamar lá na frente de anisotropia fracional. E essas limitações são as barreiras construídas pelas células, nesse caso. Aqui no B, a gente consegue ver um corte, por exemplo, transversal do que seriam axônios. Então, aqui nós temos moléculas que são esses brilhinhos rosinhas dentro do azul, que estão dentro do axônio, e algumas que estão entre os axônios. Olhando nessa figura seguinte, as que estão fora, no espaço extracelular, geralmente se movimentam nesse espaço, e as que estão dentro se mantêm restritas ao espaço intracelular pela limitação de polaridade. A bainha de mielina é rica em gordura, então ela é apolar, e ela repele as moléculas de água, que são as que a gente mais vai analisar no caso do DTI. E baseado nisso, é possível fazer uma inferência em relação a uma qualidade da estrutura que vai dar a função do órgão. Então, por exemplo, aqui o neurônio, ele vai passar potenciais de ação. O potencial de ação, ele vai andar ao longo do axônio de maneira mais rápida, onde a mielina estiver mais íntegra, mais compactada, e, teoricamente, isso tornaria a função em si mais eficiente. Mas isso nem sempre acontece. Vocês podem ver aqui na figura que apareceu na esquerda, teriam tecidos onde essa movimentação poderia ser em qualquer direção isotrópica, aconteceria normalmente, outros deveriam ser isotrópicos, mas teve um rompimento de barreira que vai mudar as características desse tecido. E aqui embaixo dá para ver realmente a microscopia eletrônica de um axônio, onde essa parte escura é a bainha de mielina, e do lado, essa bainha de mielina que já tem um rompimento de barreira, ou seja, vai deixar as moléculas fluírem de maneira um pouco mais livre do que seria o normal no caso de uma neuropatia diabética. E como que a ressonância vai captar essa movimentação? Basicamente,
a gente vai adquirir muitas direções do mesmo voxel. A gente vai fazer várias repetições do mesmo corte e consequentemente, do mesmo voxel, observando, porque tem uma característica na ressonância, que é uma pequena variação no campo magnético que ajuda o software a interpretar de onde saiu aquele sinal de voxel. Então, essa pequena graduação e mudança no campo magnético em uma posição já é sabida e planejada pela máquina. Então, cada um desses pontos tem um pequeno ajuste na frequência que é colocada nesse voxel. E se ele se movimenta durante a aquisição, a frequência que ele captou no momento seguinte já não é a ideal para ele. Então, ele não vai atingir esse ponto tão alto de ressonância, um brilho tão forte do que seria o esperado. Então, é basicamente isso, vai repetir o mesmo voxel várias vezes em várias direções. E aqui vocês podem ver o que isso vai gerar de alteração na imagem. Aqui, que aí vai faltar o pointer, mas nem agora já foi. Nesse quadradinho, vocês podem ver o corpo caloso. O corpo caloso, ele é uma fibra direcional lateral. Então, na primeira, ele perdeu a intensidade de sinal durante essa aquisição, ou seja, essa é a direção onde esse corte está sendo adquirido. Enquanto no corte do meio, ele está sendo adquirido antero-posterior. Então, os feixes que a gente vê escurecido são os feixes anteros-posteriores, e na última, aqui na setinha preta, a gente consegue ver os feixes que são super inferiores, perdendo essa qualidade de sinal. E baseado nesse sinal, o programa constrói todas as matrizes, e essas matrizes são convertidas em eight values, que eu nunca sei a maneira correta de falar, mas são esses valores do quanto a molécula está se movendo nos três eixos, e a partir disso são extraídas algumas métricas, algumas que são... O FA é a mais comum dela, que é o vetor principal, que vai ser o derivado, né, o vetor principal de movimentação dessa molécula, mas tem o RD, que é a difusibilidade radial, a média, que é uma divisão das três ao mesmo tempo, e várias outras, que durante a apresentação a gente vai aprofundando. E a partir dessas razões, é possível fazer novas ponderações, favorecendo outras características. Aqui no FA, que é a primeira, dá para ver bem que os feixes bem direcionais, como o corpo caloso, estão super brilhantes. Só que isso a gente teve aqui a primeira medida quantitativa, que é possível fazer dessa imagem. Mas a partir dessa medida quantitativa, nós podemos fazer reconstruções, que seriam as reconstruções dos axônios mesmo. O que está ligando ao quê? E como que isso aconteceria? Observando os voxels sequencialmente, no caso do DTI, que é um tipo e a mais clássica de reconstrução, que é a imagem baseada no tensor de difusão, você vai pegar a direção principal e vai ligar a direção principal do voxel seguinte. Você vai fazer essa reconstrução de tudo, que é essa do meio bem colorida, e com alguns eixos padronizados de cores. Lateral vermelha, super inferior azul e antero-posterior verde. E também é possível isolar os feixes especificamente, como? Através de ROIs. Um lugar onde eu sei, uma região de interesse, onde eu sei onde o meu feixe deveria estar passando, e eu falo para o programa, e me mostra só as straight lines que estão saindo dessa região. E também por outras ROIs que podem ser baseadas, por exemplo, na superfície cortical, e eu posso me falar um seed, um target, por exemplo, eu quero que saia do motor e venha para o tálamo. O que está saindo, quais são as vias de ligação entre essas duas regiões? E a partir disso, traçar tratos que são bem fidedignos à anatomia, que é o inferior. Mas todas as técnicas têm limitações e nós estamos fazendo reconstruções de medidas indiretas. Então, é importante lembrar que o voxel é uma unidade, aquilo que eu falei no começo, uma unidade com várias células e várias coisas passando dentro dele. Então, por exemplo, aqui na direita, o mesmo voxel pode ter feixes muito paralelos de axônio passando, e ele vai dar um tensor bem rígido, bem fininho. Só que um outro voxel pode estar pegando esse tensor já abrindo para chegar a alguma região específica. Então, ele já vai distorcer o tensor, porque ele é uma medida limitada. No mesmo tensor, eu posso ter fibras cruzando em X, e ele vai ver como um sinal único.
e ele vai achar que aquilo ali, na verdade, é uma coisa mais isotrópica do que ela realmente é, porque os vetores vão acabar se cancelando, mas na verdade são dois vetores fortes em direções diferentes. Então, a partir disso, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, se popularizou um outro tipo de modelagem que é mais refinado em relação ao DTI, que é a deconvolução esférica. Na deconvolução esférica, essa anisotropia ela é modelada nas 3 direções através de harmônicas, e todo voxel vai ter as 3 direções levadas em conta no momento da reconstrução. Então, de cada voxel, em vez de sair um único streamline indo para uma direção, vão ser sempre 3. Então, ele vai gerar arborizações muito mais exuberantes. E aqui, por exemplo, é o mesmo trato que seria o córtico espinhal, reconstruído a partir das 2 modelagens, a DTI aqui na direita e a deconvolução esférica na esquerda. As aplicações dessa técnica, tanto na clínica quanto na pesquisa, já caminhando para a nossa discussão, não se restringem ao cérebro, elas podem ser aplicadas a tumores de mama, o DTI ela dá informações importantes para o médico por exemplo, no caso de infartos, onde vai ter um tecido cicatricial que vai mudar a maneira como as moléculas se movem nesse tecido, e na hora de reconstruir dá para ver certinho onde está a limitação de movimentação. No planejamento de uma neurocirurgia, aqui novamente no trato córtico-espinhal, dá para ver uma reconstrução grande de um tumor em laranja, e ajuda o médico a planejar como extrair esse tumor de maneira a gerar o mínimo de dano possível ao trato e logo à função motora desse paciente. E já mais no foco nosso de malformações, a presença de feixes de anômalos é super interessante de ser traçada também com essas técnicas. Aqui, no caso, são a ponte que deveria estar cruzando bem anterior ao tronco encefálico, aqui na perpendicular em vermelho ao tronco encefálico que está representado em azul, e em diversas tubulinopatias há uma alteração no direcionamento dos axônios, então ele vai cruzar entre ela, misturada com outras coisas. E isso, a técnica da ressonância do DWI, ela consegue ter resolução para ver esse tipo de alteração. Essas técnicas isoladas, elas podem ser combinadas para responder uma pergunta em comum. Então, eu nem falei, porque é um universo à parte, mas também é possível extrair dados sobre ativação funcional do cérebro baseado na distorção magnética que o íon de ferro que está dentro da hemoglobina, ou seja, levando mais oxigênio para uma área mais ativa do cérebro, isso também é possível ser captado. A partir do DTI, fazer um fingerprint, né, uma característica desses tratos, e combinar isso com as medidas de girificação. Além disso, é possível também combinar em desenhos experimentais todas essas análises com correlação estatística com todos os questionários padronizados na psiquiatria, neurologia, scores clínicos, para ver se realmente, até para aumentar o nosso conhecimento sobre o que é a alteração dessa função está gerando na alteração no cérebro, ou em como ele se comunica uma região com a outra, essa ativa. E, então, essa ponte exige bastante de estatística, mas tem sido bem interessante. E assim, aparentemente não seria uma técnica tão sensível, mas ela consegue detectar até traços bem sutis da psique, como, por exemplo, a detecção de emoções. Aqui na direita, no cérebrozinho, no pontinho vermelho, é a região onde eles observaram o FA. E eles viram que o FA não tinha uma alteração importante nessa região, não tinha nenhuma correlação importante com a habilidade de ver uma percepção de tamanho das coisas, se uma coisa é maior ou menor do que outra. Só que essa região específica tinha uma correlação importante entre a microestrutura dela e a capacidade da pessoa fazer uma análise de emoções em faces, e que é essa linha vermelha. Então, provavelmente uma região que está conectada nesse processamento.
Porém, todos esses estudos, eles começam com o delineamento e com a delimitação do quais são os grupos que a gente vai comparar, o que é o controle, o que é o controle, né, que é o considerado normal, e quais são os meus pacientes aos quais eu vou buscar essas alterações e biomarcadores. E esses grupos, principalmente quando se trata de doenças psiquiátricas ou, por exemplo, até estudos de moralidade, eles não são tão simples assim. O caso ideal seria esse primeiro, que é o A, onde a gente tem um grupo e os controles e os casos eles têm características completamente diferentes. Mas, às vezes, uma doença psiquiátrica ela tem várias estratificações, várias características que andam juntas e que formam subgrupos, na verdade. Se eu tentar misturar todo mundo, eu não vou conseguir pegar os detalhes desse. Existem outras doenças onde, na verdade, são quase variações da normalidade. Então, às vezes, precisa dos 2 genes para ela dar o fenótipo mais grave, mas com um gene está andando na população, e isso poderia também gerar pequenas alterações. E outras doenças, elas não estão tão bem caracterizadas, então poderiam ter um erro de diagnóstico, e a gente está fazendo todas essas análises de conectividade, espessura e não sei o que, baseado num diagnóstico que já está errado desde o clínico. Então, tudo isso são pontos a se pensar, e são fontes de heterogeneidade. Por isso que a ideia de trabalhar com modelagem de caso-controle para identificar esses marcadores biológicos de doenças, ela é confiável até certo ponto. Ela explica o que tem de comum entre eles. E como eu falei, já observando as limitações dessa modelagem, hoje em dia já é comum fazer essa estratificação. Só que o que acontece? Eu diminuo os grupos e isso diminui o poder representativo deles. Então, às vezes, eu tenho um grupo que seriam de 50, um N de 50, que vão virar 5 grupos de 10. Então, eu diminuo muito o meu poder de comparação com os controles. Por isso que as técnicas elas estão começando a caminhar para o desenvolvimento de softwares que foquem em diferenças individuais, porque isso é uma limitação básica. Ok, faz muito sentido ver um indivíduo por vez, só que a gente não tinha ainda programas para trabalhar, e é legal essa discussão começar a aparecer, porque novos programas vão surgindo também. E no caso da neuroimagem, como que se daria essa ideia de caso-controle? Nós vamos adquirir diversos pacientes, cada um vai estar no seu espaço. Então, aqui seriam esses espaços que estão longe do centro, que são indivíduos diferentes, com pequenas alterações, por exemplo, na superfície. E eu preciso, que está bem simplificado aqui no esquema da esquerda, no espaço nativo deles e no meu pontinho laranja, que é a minha região de interesse, se eu jogar todo mundo um em cima do outro para fazer um paciente médio, um paciente comum, os meus áreas de interesse vão ficar em pontos completamente diferentes. E aí eu vou fazer uma volumetria e eu não vou pegar essa diferença porque ela vai estar diluída. Então é preciso fazer um processo de registro e normalização, onde eu mudo. Às vezes, eu só rotaciono e coloco o indivíduo no lugar sem nenhuma deformação. Às vezes, eu preciso fazer um estiramento desse voxel para ele ocupar um lugar maior ou uma compressão para ele ocupar um lugar menor. E, às vezes, eu preciso fazer deformações. Às vezes, os cérebros têm formatos diferentes. Um é mais pontudo, um é mais redondinho. Então, isso está implicando alguns erros quando eu trabalho com pacientes em comum. E aqui dá para ver algum exemplo. O cérebro original e o template, onde eu quero que todo mundo se encaixe, que é um cérebro médio, comum, padronizado, era muito menor. Então, eu tive que esgarçar o meu voxel para fazer isso, para conseguir fazer todas as segmentações. E depois fazer esses mapas de calor, que as regiões azuis seriam as regiões onde teria uma diminuição da espessura, e as regiões quentes onde teria um aumento da espessura, já comparando com o controle, tendo isso como pressuposto. Por isso que as limitações do modelo caso-controle se pontuam, porque estão baseadas no fato dele exigir uma distinção muito clara entre os grupos, e isso nem sempre é possível. E a modelagem que tem se proposto agora é mais estatística, que são os modelos normativos.
E o que são os modelos normativos nesse caso? Eles são aplicáveis para qualquer coisa, mas aqui a gente vai falar na neurociência. Eles são modelos estatísticos que mapeiam dados demográficos, comportamentais ou qualquer outra variável, como, por exemplo, a leitura do cérebro, enquanto ele fornece percentis de variação da população. Então, o foco vai ser construir uma população de controle e ele pode me dar esse grau de incerteza, o quanto, que aqui dá para ver nesse range azul, o pontinho está fora do que seria o mais comum. E por isso eu consigo trabalhar com indivíduos, em vez de grupos como um todo. E para isso, está sendo essencial o uso de inteligência artificial. Nesse caso aqui, o modelo de Deep Encoders, onde você vai correr os indivíduos todos misturados e você vai selecionar, por exemplo, nesse caso, 1%, onde você viu em várias repetições que ele é um ponto fora da curva. E a partir disso, você conseguir falar quem é o controle e quem é o paciente. E agora a gente entra realmente nos artigos. Isso aqui foi uma parte toda introdutória e, por isso, 2 dos artigos principais, eles trabalham com essa ideia de modelos normativos, ou seja, essa análise estatística, só que um deles voltado para as imagens anatômicas, que no caso aqui vai ser trabalhando pela espessura cortical, enquanto o outro vai trabalhar focado na microestrutura, mas tudo com essa ideia principal de modelos normativos e de um indivíduo comparado com um todo. Então, o artigo que trabalha com anatomia focou como modelo o TDAH. Por quê? É comum que eles não reajam à medicação da mesma maneira, porque existe uma heterogeneidade clínica, que são perfis dos sintomas que vão variar de paciente para paciente, o ambiente, que pode ser mais favorável ou menos favorável, que essa pessoa se adapte e sinta mais problema com a síndrome em si. E a biologia, que às vezes um TDAH vai andar junto com uma depressão, ter outras comorbidades, uma diabetes e coisas assim. Então, o grupo de análise foi composto de 146 indivíduos com TDAH persistente, ou seja, não responsivos à medicação. E comparado não, a modelagem normativa foi construída baseado em controles, não vai ser exatamente um versus o outro. E a ideia desse artigo foi mapear a heterogeneidade, ou seja, o que eles tinham de diferente e o grau de sobreposição, o que eles tinham de igual entre si. Enquanto no outro artigo, que vai focar mais nessa parte da microestrutura, ele vai usar como modelagem as crianças com variações no número de genes, de cópias de um mesmo gene, porque elas têm um alto risco genético, ou seja, previsível, né, de transtornos do neurodesenvolvimento e psiquiátricos. Porém, elas são casos raros e desafiadores no sentido de aquisição, porque, por exemplo, uma criança com uma síndrome, ela tem muita dificuldade de ficar parada 1 hora, por exemplo, para fazer uma ressonância de exame. Então, assim, se você consegue, às vezes 2 pacientes que você tem com uma síndrome dessa, que você realmente consegue correr todo o protocolo com ele. Então, nessa modelagem, nesse artigo, eles queriam tanto validar e desenvolver o aprendizado, o conjunto de dados, quanto depois comparar com as modelagens mais tradicionais. E para isso eles usaram como base para fazer a normalidade 90 crianças com desenvolvimento normal de 8 a 18 anos e só 8 crianças com as variações no número de cópias, com uma idade de 8 a 15 anos. Aqui, eu nem aprofundei muito na metodologia, mas eu só levantei 2 pontos, porque o exame anatômico, as imagens anatômicas, elas são, sim, relativamente simples, para você conseguir um bom contraste, você conseguir fazer a modelagem. Então, vocês vão ver que Carolina, não tô te ouvindo mais não. Me ouve agora? Alô? Alô? É só você, Bruno. Eu tô ouvindo normal. Tá, deixa eu tentar deixar o microfone um pouco mais... Eu vou deixar o microfone um pouquinho mais perto, que às vezes eu vou falando e ele já deve estar enrolando. Mas me ouvem bem agora? Eu não entendi nada que você falou.
Agora sim, mas nos últimos 30 segundos você ia e voltava, não entendi nada que você disse. É a sua Tá, internet, Bruno. em que É? slide? Aqui no TDAH, na microestrutura, na diferença entre os dois? TDAH. Tá, então a ideia aqui do TDAH como modelagem foi que eles são realmente muito heterogêneos, e a ideia desse artigo vai ser observar o que eles têm de diferente e o que eles têm em comum, sendo um grupo não responsivo, ou seja, um grupo que já não é muito típico da doença, responsivo ao tratamento. Enquanto o artigo que vai focar na análise da microestrutura, o que ele tem de importante é que as crianças são difíceis de adquirir, então são só 8 crianças com as variações do número de cópias, e para construir a normalidade ele usou 90 controles. Ele vai tanto treinar o algoritmo quanto comparar com as modelagens mais tradicionais, para ver se ele realmente tem uma acurácia maior de detecção das alterações. Aqui o meu foco vai ser só falar o quanto a imagem anatômica é menos exigente quanto à potência da máquina. Eles conseguiram fazer um ótimo exame com uma resolução isotrópica de 1 milímetro, que é uma excelente resolução, com uma máquina de 1,5, seguindo todo aquele processamento que eu falei logo no começo. E deixa eu só, eu vou voltar. E enquanto o da microestrutura já exigia uma máquina uma máquina de ponta, que seria uma Siemens 3 Tesla Connectom. Então, esse ponto é interessante. Então, como resultado dessa parte da anatomia, o que eu acho que é interessante para o ponto que eu estou levantando hoje? Eles pegaram acho que dos cento e tantos pacientes, 9 representativos do quão variável isso pode ser na mesma doença, essas alterações de espessura. Então, aqui são os primeiros 5 pacientes que eles mostraram. O primeiro deles, todas essas áreas azuis são áreas de diminuição da espessura e todas as áreas vermelhas, áreas de aumento da espessura. E olha como ele tem muito mais regiões alteradas do que o segundo paciente, do que o terceiro. E as regiões entre si, elas variam muito. Cada paciente, ele tem uma alteração na espessura em um ponto diferente. Aqui os outros 4. E aqui na última linha, eles mostraram o overlap. E o overlap, tipo, uma região que na maioria deles foi detectada com algum tipo de alteração. E assim, o vermelhinho, ele responde só 5%, de 5 a 10%. Então, assim, as mesmas áreas alteradas em 9 pacientes com o mesmo transtorno foi muito pequena. Então, realmente, isso mostra o quanto seria interessante olhar esses indivíduos um por um para conseguir correlacionar, para ver o porquê que eles não reagem tão bem à medicação, que seriam pontos lá na frente. Agora, por outro lado, o artigo da microestrutura, eles aplicaram uma técnica whole brain, olhando a substância branca como um todo e dividindo ela em 20 feixes principais bilateralmente, que estão todos listados aqui. E cada feixe, eles quiseram fazer um fingerprint, uma característica desse feixe. Então, cada um desses 20, deixa eu tentar voltar aqui, cada um desses 20 foram cortados em diferentes alturas, de um extremo até o outro. E são 20 coletas daquelas métricas, várias delas, desde o FA, MD, RD e outras diferentes, que cada uma me diz uma coisa em 20 pontos do mesmo trato. E fizeram uma matriz de correlação. E porque a ideia é ver quais métricas andam juntos. Meio que, lembrando aquela ideia que o Bruno estava falando, do algoritmo do Bruno, onde só o índice de verificação não fala tanto assim, mas outras 3 coisas andam juntas. Aqui, nesse caso, eles quiseram ver o que anda junto dessas diferentes métricas que a gente costuma fazer separado. Então, aqui dá para ver as em azuis, que apareceu uma bolinha vermelha. O RD, ele é praticamente oposto ao FA. Se o FA aumenta, o RD diminui. Enquanto a difusibilidade radial anda super junto com a difusibilidade média. Uma divide os 3 vetores e uma divide os 3 vetores inteiros e a outra divide os 2 vetores não principal. E o FA
andaria super junto com a difusibilidade, a anisotropia direcional. Então, o interessante é que cada feixe, que vocês podem ver aqui na imagem da esquerda, cada feixe tem tipo um fingerprint diferente. As métricas andam junto de acordo com a característica de cada um deles. Elas não variam sempre no mesmo padrão, sempre FA ou sempre MD. E a partir disso, eles conseguem fazer uma diferenciação da complexidade desse feixe. Então, aqui, essa segunda plotagem, a reidrância, a restrição, eu até retomei aqui aquela representação, mostra o quanto um feixe é direcional, ou seja, está todo mundo andando na mesma direção, enquanto aqui na complexidade fala sobre aquelas cruzamentos, um único voxel que tem feixes em direções muito diferentes, ou seja, o quanto complexo é a informação que eu estou adquirindo. E os feixes individualmente, eles têm combinações de direcionalidade e complexidade diferentes. Então, eles, por exemplo, esse verdinho que é o trato córtico espinhal, ele é tanto muito direcional quanto muito complexo, porque ele abre e cruza, enquanto outros são mais multidirecionais e coisas assim. A partir aprofundando nisso, nas características desses feixes e tal, eu vou passar rapidamente na ideia deles da arquitetura da inteligência artificial, do autoencoding, autoencoding, que são 5 camadas, cada camada ele vai cortando um número de dados num gargalo. Primeiro eles treinaram as cópias variadas com apenas 8 controles, e depois eles treinaram todo mundo e repetiram 50 vezes para ver o nível de alteração que tinha, para realmente fazer esse gráfico aqui do lado que mostrava quem são os mais comuns e quem não são. E compararam com essas duas métricas, o Z-score, o PCA e o Z-score e o PCA, e o autoencoding deles foi bem superior, teve uma acurácia de 86, enquanto os outros, uma acurácia média, quase randômica. Aprofundando nisso, nessa ideia de olhar um único feixe por vez, eles fizeram essa métrica RISC aqui, que é o Rotational Invariant Spherical Harmonic, eu peguei de um outro artigo, esse coelhinho, onde eles fazem uma decomposição desse formato das harmônicas, que eu mostrei para vocês lá naquela segunda modelagem do CSD, que dá as 3 direções ao mesmo tempo, e ver a frequência dessa característica. E aqui eles conseguiram comparar a linha laranja, aqui são todos os feixes em uma única apresentação, com os 20 pontos onde eles captaram a direcionalidade. Então, no final aqui seriam 440. Cada um desses peixes tendo uma variação entre o indivíduo normal e o alterado maior ou menor. O laranjinha sendo o indivíduo padrão, que é construído a partir dos 90 típicos, e o pontilhado em roxinho, a variação em cada um dos feixes em pontos específicos de uma criança com cópias variadas de um gene específico. E aqui embaixo está bem menorzinho, mas eles mostram que indivíduos normais versus o que eles normalizaram, um indivíduo normal versus o padrão, praticamente não tem alteração. As duas linhas andam praticamente juntas desses pontos, ou seja, o valor de direcionalidade naquele ponto específico não muda muito entre os indivíduos normais, mas olhando um por vez, a gente consegue observar essas alterações nas malformações. Concluindo, ambos os artigos têm conclusões um pouco bem parecidas, eles se surpreendem com o nível de heterogeneidade, principalmente no do TDAH, que era mais do que eles imaginavam que teria naquele grupo, e que o nível de sobreposição é muito, muito, muito pequeno.
realmente. Na tractografia, eles já jogam aquela ideia de medicina personalizada e o quanto esses softwares que eles se propõem a colocar gratuitamente em breve, que ainda vai ser desenvolvido no GitHub, esse artigo é desse ano, para aproximar tudo isso da bancada, realmente, porque para a gente que vai trabalhar com grandes grupos, os grupos vão acabar sendo sempre interessantes, mas para o paciente, esse tipo de análise vai ser bem personalizada. Então, eu fecho a minha apresentação, abro para dúvidas, também pergunto, já jogo essa pergunta para vocês, se vocês identificam alguma ponte com o trabalho que vocês têm feito no BetaBio, coisas assim. Pô, obrigado, Caroline. Eu tenho, na verdade, várias ideias aqui, mas deixa eu perguntar uma coisa bem específica antes. O autoencoder, que plataformas usaram para desenvolver esse autoencoder? Vocês escreveram o código todo ou tem uma coisa já disponível? Eu posso conferir para te mostrar. Realmente essa parte começa a ficar o específico demais para mim. Entendi. Não, deixa eu falar por que eu estou interessado Claro. nisso. Porque isso é uma coisa que eu ia até falar para eles hoje. Tem uma série de linhas de pesquisa que a gente tem, onde é que você tem, digamos, várias espécies, vários indivíduos e várias medidas que você faz a respeito deles. E no paper, nesse paper que a gente publicou, a gente reduz isso a 3 dimensões. Então, fazer análise das 3 dimensões, e são motivadas biologicamente, não é uma análise PCA, a gente já sabe a priori quais dimensões a gente quer estudar, a gente mostra que essas dimensões são relevantes. Mas, em alguns outros casos, a gente não tem uma teoria dizendo quais são as dimensões relevantes e tem uma dimensionalidade grande. Então, um exemplo, que é uma coisa que eu estava trabalhando essa semana bastante, tem um tipo de neurônio, de axônio, chamado axônio intralaminar, que são os axônios que parecem neurônios, eles são arborizados, e eles parecem uns neurônios apicais, eles ficam lá na superfície pial e eles projetam para baixo e vão arborizando. É bem diferente de qualquer tipo de astrócito que eu conheço. É bom, que se conhece. E o que é peculiar sobre esses astrócitos é que eles têm complexidades de tamanhos diferentes para diferentes ordens de mamíferos. E eles são particularmente longos e complexos para primatas. E, em paralelo a isso, por muito tempo a gente tem feito trabalhos estudando a densidade neuronal em cérebros de diferentes espécies. E o que a gente vê é que quando o cérebro vai ficando maior, para quase todos os mamíferos, não primatas, o neurônio vai ficando maior, então a densidade dele vai diminuindo. Então, assim, um roedor, por exemplo, com o cérebro é grande, ele tem os neurônios enormes. Enquanto nos primatas, a densidade não muda, ela é mais ou menos constante. Ou seja, os primatas com cérebros grandes têm neurônios relativamente pequenos comparados a um roedor, por exemplo, com um cérebro de tamanho comparável. E a gente, por uma série de razões, a gente acha que existe uma analogia entre o mecanismo que faz esses astrócitos serem mais complexos e o mecanismo de miniaturização que permite que os neurônios sejam menores. Então, os astrócitos, na nossa hipótese bem viajada, eles estão pegando para si parte do trabalho que os neurônios têm de treinamento Hebbiano e de fortalecimento ou enfraquecimento de sinapses. Então, isso permite que os neurônios formem menos conexões e ainda assim consigam se integrar. Isso faz com que os neurônios sejam menores. Mas, bom, tá, eu digo esse preâmbulo todo porque a gente caracteriza esses astrócitos uma série de dimensões morfológicas. O comprimento deles, a complexidade, o número de processos, a densidade de astrócitos. E a gente também caracteriza os neurônios por um número menor, mas também relevante de propriedades, tipo assim, densidade neuronal, densidade glial, volume do córtex, a área do córtex, espessura e por aí vai. E a gente quer achar a correlação entre esses dois parâmetros de excepcionalidade primata, excepcionalidade astrocital, né, desses astrócitos complexos, e a excepcionalidade neuronal, de ter uma densidade neuronal alta. E uma maneira de fazer isso é fazendo PCA, quer dizer, você tem uma série de espécies, cada uma dessas corresponde a um vetor de estados, você encontra, normalizando os vetores pela variância, você encontra na matriz de variância os vetores principais, te dá os componentes principais, como você mostrou. E você consegue mostrar, segregando, que primatas e não primatas são sistematicamente diferentes uns dos outros. Tipo, dá uma coisa especial nos primatas.
Mas fazendo PCA, o que eu vi foi que o PCA era muito diferente de medidas univariadas se você tem uma intuição de que variável é essa. Porque eu não sei, mas o fato é que o PCA é muito mais iluminador. E aí eu queria ver se eu consigo fazer um autoencoder que consegue encontrar isso de uma forma diferente do PCA. Eu vi que o seu autoencoder foi muito mais eficiente que o PCA nisso. Então, assim, Isso, é um dos pontos que eles realmente usam o PCA como parâmetro. pois é, então assim, se eu conseguir usar um método que seja fácil de implementar e que eu consiga encontrar algo muito melhor que o PCA, talvez eu consiga sair dessas minhas variáveis univariadas intuitivas e dizer alguma coisa mais profunda sobre esses astrócitos. Por isso que eu fiquei interessado. Eu olhei o GitHub do pesquisador principal. Eu tento me olhar com mais tempo para ver se tem alguma coisa, mas também fica aí para vocês darem uma olhada. Beleza. Você já mexeu com isso alguma vez, você, pessoalmente? Não, a gente Não, realmente trabalha já com o programa pronto. entendi. Porque isso é uma coisa que a gente já discutiu isso, né? Não necessariamente autoencoders, mas algum tipo de rede de convolução para fazer segmentação automática das nossas imagens. Então, eu acho que é uma dimensão, é um conjunto de habilidades que a gente tem que trazer para dentro do laboratório. E eu estava pensando se hoje... Oi, fala. Não, eu ia falar, no IDOR tem o Rodriguinho, que é quem trabalha, só que ele trabalha com funcional, né, Fernandinho? Mas ele cria mesmo a rede. Eu estou pensando aí, não sei o que vocês acham, mas talvez seja uma coisa que a gente pensar e discutir na semana que vem, ou aprender isso, mas acho que aí a gente já está compromissado, quer dizer, a gente tem um grupo pequeno e todo mundo já tem muitos projetos. Mas é uma coisa que seria bastante relevante, tanto para a Fernanda, quanto para os projetos de reconstrução que o Heitor e o Vitor estão implementando. Mas eu estou pensando se ou a gente aprende nós mesmos, ou a gente tenta contratar alguém de fora, talvez um mestrando, até um doutorando. Para fazer o quê? Inteligência artificial? Essencialmente pegar uma série de projetos que a gente já tem rodando e... Contrata ninguém para isso, não. Oi? Contrata ninguém para isso, não. Você acha que a gente consegue fazer isso Com por nós? certeza, é bem simples, assim, se você quiser eu posso falar algum dia sobre... Assim, a teoria e a implementação no Python é bem direta. Olha só, gente, isso está soando suspeitamente como alguém se pronto como voluntário, né? Eu brinquei já com isso. Eu, inclusive, brinquei com um amigo meu de identificar CT de pulmão de Covid. Um pouquinho antes de eu ficar doente, eu brinquei no sábado com ele disso. Ué, cara, então vamos tentar fazer isso. Se você quiser, eu dou um mini seminário sobre. Não é nada muito... O que eu pensei foi, tipo assim, ou contratar alguém que já sabe disso, mas já que você está falando isso, talvez seja uma coisa que você lidere e talvez em breve ou no futuro a gente pegue alguém, tipo alguém de mestrado para fazer a parte de implementação. Porque aí a pessoa vai aprender bastante, vai se divertir bastante com eu isso. acho que fica uma coisa legal, que tipo assim, fica você meio que de co-orientador do Heitor e dessa pessoa, porque aí a gente tem essas duas linhas de computacional que a gente pode generalizar depois. Se a gente escrever nossas ferramentas de forma inteligente, a gente pode ter uma série de ferramentas que a gente pode implementar para uma série de outros projetos, e aí pode ser uma coisa que alguém que está fazendo um projeto aleatório pode pegar da nossa estante e usar sem muito esforço. É isso que seria o meu objetivo. Igual com o Carolina, um dos nossos projetos é exatamente pegar os MRIs de baleias e fazer reconstruções. E como você sabe, cetáceos são muito diferentes de humanos e são mais girificados às vezes. Então, golfinhos. Golfinhos, mas assim, cetáceos, Não, estou falando que são reconstrução de golfinhos, a maioria, não de baleia. Tá, desculpa. A Camila é a pessoa que bióloga. sabe de fato biologia aqui nesse grupo. E aí, então assim, a gente não pode usar o FreeSurfer, não tem nenhuma ferramenta implementada para fazer isso. Então a gente quer criar um pipeline de reconstrução cortical, desde o MRI até as superfícies reconstruídas. E aí tem vários passos nisso, tipo assim, de
fatiar o cérebro e costurar as fatias, fazer segmentação manual automática, como a gente tem discutido no caso desses bebês. E então, tipo assim, a gente está querendo criar esse pipeline de modo que ele seja tirado do armário, né? Você tem um projeto novo, as coisas já estão feitas e mastigadas o suficiente que uma pessoa nova pode pegar isso, pegar o software, usar e segmentar alguma coisa automaticamente. Então, essa vertente nova da machine learning seria uma outra vertente interessante sobre isso. Entendeu? Por isso que eu estou tão interessado na página. Então tá, então o Vitor já se pôs voluntário. Bruno, então, fala. Você pode repetir o que tu falou do PCA? O finalzinho que tu falou do PCA, que Não, você... PCA... Vai, fala. Pode falar. Você cria uma matriz de covariância de várias variáveis normalizadas de forma apropriada, e aí você acha os autovetores principais dessa matriz. O teorema de Perro-Frobenius garante que eu tenho um só, esse é o componente principal. Né? Esse é o PCA. Isso. E aí, no caso do meu projeto com a Carmen, que aliás está grávida, fiquei sabendo ontem, ela e o Fábio vão ter um bebê em maio. De qualquer maneira, o que a gente tem são várias medidas da complexidade desses astrócitos intralaminares, que a gente sabe estão correlacionadas com diferentes graus de intensidade, e eu implementei um PCA disso para ver o quanto eu consigo diferenciar primatas de não primatas. E eu encontro alguma coisa, mas assim, não é muito diferente de medidas univariadas que eu usei minha intuição para criar. Quer dizer, combinações das variáveis originais, mas assim, igual eu fiz com o KIS. O KIS, tipo assim, uma variável que eu pensei que fosse natural fosse o tamanho do astrócito dividido pela espessura do córtex. E essa é de longe a melhor medida que eu tenho. Quer dizer, o PCA melhora ele por uma quantidade irrisória. Sabe? Então, assim, eu queria ver se eu consigo fazer algum outro tipo de método para separar esse vetor de estados que fosse mais eficiente que o PCA e, portanto, fosse melhor do que minha medida univariada intuitiva. Entendeu? Entendi, agora entendi. Eu não lembrava qual medida univariada você tinha falado, aí eu fiquei ali bem perdido. Eu não falei. Aquelas coisas eu faço, que é falar alguma coisa que está na minha cabeça sem mencionar o preâmbulo, então eu falo algo que parece sânscrito para pessoas que não sou eu. Desculpa por isso. Um comentário só sobre a parte da contratação é que eu lembro, como o Rodriguinho é focado no funcional, eles tentaram pegar alguns alunos para ajudar, mas assim, fail total. Ninguém era bom o suficiente. Eu não falei explicitamente, mas se você vai contratar alguém, provavelmente ele só vai trabalhar em cima desses modelos que tem aí toneladas na internet. Contratar alguém que vai colocar uma coisa muito nova, você tem que contratar, sei lá, o cara do Deep Learning, o Cove ou qualquer outra pessoa. Assim. A gente tem que ver qual que seria o perfil dessa pessoa, porque se eu pegar alguém de ciência da computação, por exemplo, a pessoa vai, sei lá, pode saber mexer com o software todo, mas acha que astrócito é um tipo de astrólogo. Então, assim, se eu pegar alguém que seja muito biológico, ele talvez tenha dificuldade de entender a matemática subjacente, né, da rede convolucional. A pessoa chama convolucional, isso é produto de matrizes. Não sei por que as pessoas têm que falar convolucional, porque convolucional é o limite da matriz quando eu tenho limite contínuo e eu tenho integral. Por que eu estou fazendo isso se eu não tenho integral nenhuma? Não sei. Mas, de qualquer forma, fazer produtos de matrizes. É bonito, mas, pô, tô produto de matrizes, o pessoal fica pensando que é R integral. Se tu pegar um artigo de Deep Learning ou Machine Learning qualquer, o linguajar é uma coisa assim impenetrável para ele dizer que pegou todos os valores positivos, por exemplo. Pois é, cara. A álgebra linear tem uma linguagem que é tão natural, tão mais simples, tão mais universal, as pessoas complicam demais. Ô, Carolina, eu não sei o quanto de matemática você conhece, mas tudo que tem de Deep Learning é essencialmente implementação de uma área da matemática que chama álgebra linear. Sabe, matrizes e vetores e escalares, e não tem nada além disso, mas as pessoas criam todo um vocabulário que parece uma coisa mística. Então isso me dá um pouco de raiva.
Funcional é meio mística também. Eu nunca entendi o rolê. Mas eu acho que ele é intrinsecamente mística, né? Tipo assim, o funcional tem sempre algum tipo de passo de mágica para a coisa sair. Mas eu acho que, bom... Para começar, que ela não tem vetor, né? A gente só vê a alteração, a gente não vê se aumentou ou diminuiu. Já a magia já começa aí. Uhum. E o funcional é aquela coisa meio contínua, né? Eu não sei também muito funcional. Eu tenho um paper, na verdade, que eu publiquei no começo desse ano, que não é funcional, é EGEA, mas é uma ideia parecida, de relacionar eu vou te mandar isso que você pode achar interessante, de relacionar a conectividade, o conectoma funcional para o conectoma estrutural. Funcional, nesse caso, em termos de atividade EGEA, não de MRI funcional. Tá? Então, tipo assim, conectar a atividade instantânea elétrica de um córtex com a sua estrutura conectômica subjacente de feixes axonais. E a gente usa uma coisa interessante de dinâmica, que tipo igual a teoria de caos, você tem dinâmica com atratores e coisas assim. Eu te mando o paper depois. Mas eu já falei demais, gente. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Eu queria saber se tem como ela depois passar o nome dos artigos que ela apresentou. Logo no início ela mostrou uma foto. Sim. Só para eu poder linkar um pouco com calma o que você falou depois. Sim. Ô, Caroline, se você puder me mandar isso, eu repasso para todo mundo. Vou deixar. Te mando. Beleza. Mas, ó, excelente a apresentação, cara. Tem um monte de coisa que ficou claro para mim que não era antes. Eu espero. Na verdade, eu fiquei com muito medo de ficar, tipo, sobrevoo do planeta, mas eu tentei. Não, você falou de muita coisa, mas pra gente isso é muito bom, porque não tem nenhuma área lá que não seja novidade completa para algum de nós. Então, mesmo aquelas coisas que a gente já sabe, estado de mistura, a gente só sabe aquele... Não, quando eu falei de física quântica dos espinhos, eu gelei. Faz parte. Pois é, mas assim, eu sei aquilo só, né? Tipo assim, eu não sou especialista em ressonância magnética, embora as pessoas queiram ter aula sobre isso. Mas que mecânica quântica eu sei, então aquilo, isso eu sei, eu vou falar sobre isso, para as pessoas acharem que eu sou... Não, mas às vezes seja até um ponto, tipo, conecta o que vocês manjam muito com uma coisa lá na frente, né? Não, esse seminário é exatamente o tipo de coisa que eu quero para esse nosso seminário, sabe? Tipo assim, realmente tirar a gente da zona de conforto e ver como é que existem conexões, aquelas coisas que a gente sabe e é muito bom, com aquelas coisas que parecem muito diferentes, mas na verdade são altamente relevantes. Eu tenho uma pergunta, na verdade algumas, mas é uma bem idiota que eu gostaria muito de saber. Quando ela falou de um cérebro médio, né? De você ter problemas em meio que encaixar um cérebro de uma pessoa no que você acha que é o padrão, eu fiquei pensando, eu achei, isso aqui já é maluquice da minha cabeça, a gente cria lá, o nosso cérebro vai crescendo e se desenvolvendo segundo o nosso código genético. Não deveriam ter tipo um sistema de coordenadas locais, hein, Bruno? Que desse para identificar as regiões e não precisasse meio de um cérebro padrão, assim? Cara, vai lá, fala o que você acha disso, Caroline. Eu acho que já tem, né? O problema mas é que às vezes eles usam muita anatomia, né? O problema é que a nossa amostra trabalha muito fora da anatomia. Tipo, geralmente isso funciona para quase todo mundo o tempo todo, só não funciona pra gente. Por exemplo, a Fernandinha está trabalhando com a Caloso. O ponto inicial que eles pegam para ajustar o Atlas em cima é justamente o corpo caloso. Então, o dela já trava de cara. E aí, por exemplo, eu tenho algumas... Eu fiquei procurando muito porque no Zika eles têm problema com o corpo caloso e é a primeira coisa que trava. Então, agora a galera está começando a trabalhar por intensidade de sinal e também tentando fazer um pouquinho, jogando um pouco de inteligência artificial, mas é uma coisa que está bem no começo, para tentar fazer esses ajustes de maneira não tão óbvia que seja encaixar no Atlas. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque isso é uma coisa bem interessante. Você pode falar de Atlas, e aí eu estou pensando em 3 dimensões de Atlas diferentes. Você tem um Atlas cuja descrição ela é anatômica, então eu falo, eu tenho, sei lá, o corpo caloso, eu tenho esse sulco principal, eu tenho esse lobo, eu tenho aquele giro, quer dizer, você reidentifica estruturas no cérebro e fala, essa estrutura é homóloga àquela outra estrutura, então
esse ponto aqui nesse cérebro corresponde àquele outro ponto naquele cérebro acolá. Tá? Essa é uma maneira de fazer isso. Uma outra maneira é fazer uma forma geométrica. A maneira burra é fazer x, y, z, cada ponto está em x, y, z. A gente sabe que isso não funciona de forma alguma. Mas no desenvolvimento vertebrado, essencialmente, você tem direções que são mais ou menos, não é conservadas, mas são direções que gradientes são criados naturalmente no desenvolvimento. Então, você citou alguma coisa, não em termos de x, y, z, mas em termos de, sei lá, rosto caudal, médio lateral, dorso ventral. 3 eixos que são dobrados de formas complicadas, mas que a gente da relatividade sabe que isso aí é pão com manteiga, quer dizer, é assim que a coisa funciona. Você consegue definir um conjunto local de coordenadas ortonormais, aí você define um... Bom, eles têm termo para isso, mas principalmente transporte paralelo e coisas assim. Não, você pode definir um transporte paralelo, é divertido isso, mas obviamente quem faz isso não tem a menor ideia de que é um símbolo de Christoffel, mas tá, ou seja, desculpa eu estar falando sânscrito de novo, eu fiquei muito entusiasmado. Mas tá, então tem o Atlas estrutural, tem o Atlas funcional, geométrico, né? Mas tem um terceiro Atlas que nunca fez antes, mas que faz sentido, pelo menos para o córtex. E a razão por que não se fez isso antes, porque isso não é tão óbvio assim, mas seria um Atlas desenvolvimental. Quer dizer, a gente sabe que a estrutura fundamental do córtex são colunas corticais formadas de neurônios piramidais que migram radialmente da zona ventricular à zona subventricular ao longo de glias radiais. Então, elas formam colunas. Então, se eu fizer uma dimensão ao longo das colunas, quer dizer, eu faço o que a gente chama de folheamento, né? Folheamento ou folhagem? Como é que chama isso? Laminação. Tá vendo? Na física a gente chama de folheamento. Igual a gente pega, sei lá, espaço-tempo, separa o tempo do espaço. Sabe? Uhum. Então, você faz uma laminação, e aí você tem um eixo dessas colunas corticais que vão da pia até o ventrículo, e aí 2 outras dimensões para definir a superfície. Você faz isso, você segmenta naturalmente as camadas corticais, por exemplo. Isso é um terceiro tipo de ato que você pode imaginar, né? O que vocês acham disso? Imaginar dá para imaginar. Mas a questão é implementar, né? Porque para fazer isso tem que ter algum tipo de hiperresolução que permite, quer dizer, a direção do sua camada você pode sacar se você conseguir medir a direção do dendrito apical dos neurônios piramidais. Mas o negócio você não consegue fazer isso de forma sistemática para todo o córtex. Se você conseguisse, sua vida seria bem mais fácil. E se você conseguisse fazer imaginamento e começasse lá do comecinho e você visse as glias radiais, usasse isso como sua dimensão, você teria um mapeamento direto ao longo do desenvolvimento de toda a estrutura cortical em um espaço tridimensional bem entendido. Seria maravilhoso. Mas como fazer isso? Aí os detalhes são complicados, né? Uhum. Mas faz sentido o que eu falei, eu espero. Sim, não, na verdade, eu estou viajando, estava pensando nos interneurônios também, porque tem isso e depois vai ter um outro movimento, que é assim, que vai expandir também. Aí os interneurônios vêm depois. Eu não sei o quanto expande. Os interneurônios, o negócio dos interneurônios é que as conexões deles são tipicamente bem mais curtas. Mas se você olha, eles não são exatamente planares, igual uma célula de Purkinje, mas eles tendem a ficar na mesma camada cortical. Então, eles têm uma distribuição que é tipo um disco. Então, nessas dimensões que a gente discutiu, você pode imaginar que os neurônios piramidais têm uma conexão primordialmente, digamos, radial, e os interneurônios têm uma conexão primordialmente horizontal. Se você... bom, essa é uma maneira de separar as dimensões. No cerebelo, isso é ainda mais claro. Quer dizer, no cerebelo, você tem as fibras radiais, as fibras tangenciais, são radicalmente diferentes, e aí você está falando de células granulares ou células Purkinje. Células Purkinje são exatamente bidimensionais. É uma coisa que parece aqueles videogames antigos que o pessoal colocava sprites bidimensionais para fazer um arbusto, por exemplo. Então você está andando com sua arma assim, você vê o arbusto, você olha de lado, o arbusto é bidimensional. É exatamente isso que é uma célula de Purkinje. Você acha que a placa gráfica dos caras não tinha capacidade de rodar uma coisa poligonal, então colocou um sprite tosco. É isso que é uma célula de Purkinje, um sprite tosco. Né? Mas é isso.
Agora, tem uma solução um pouco mais simples para essa pergunta do Vitor, que o FreeSurfer usa, que é fazer um template intra-sujeito. Se você tiver várias imagens, ele já faz um template intra-sujeito considerando essas mudanças de envelhecimento, né? Não é de desenvolvimento. Talvez se a gente testasse com criança, a gente conseguiria ver. Pois é, mas eu acho que essa é exatamente a hora em que todos esses problemas que a Caroline mencionou, da ausência desse estudo, porque assim, a média é uma coisa, mas a variância entre os indivíduos específicos, a média é substancial, e dependendo da feature que você quer observar, a média pode apagar ela completamente, né? Então, tipo assim, e outra coisa, essa média, ela é tomada de uma forma puramente algorítmica, quer dizer, você não tem uma medida de o que você permite mudar em volta dessa média em termos de parâmetros de inspiração biológica, é uma coisa que é puramente algorítmica. Então, assim, se você tivesse um atlas fosse desenvolvimental mesmo, aí você pode falar a diferença entre a média e esse indivíduo, ou entre esse indivíduo e esse, é porque essa região, por exemplo, do ventrículo, que nesse indivíduo foi levado para esse ponto no superfície cortical, nesse outro indivíduo foi levado para aquele, e no orangotango foi levado para cá, e no musaranho foi levado para colar. Né? Então, tipo assim, fazer essa homologia entre regiões de diferentes indivíduos, diferentes espécies, é muito mais fácil, é muito mais correto, por assim dizer. Né? Porque você sabe o que está mudando quando você está fazendo isso. Eu queria muito ter um atlas desse, quer dizer, um atlas que me dissesse para onde foi cada, digamos, ponto no ventrículo, onde na superfície cortical que ele foi, quantas divisões simétricas e quantas divisões assimétricas tiveram naquela região. Então, assim, você tem dois números, né? Mais para número de divisões, mais outro número para a distância percorrida e outros dois para o ponto que ele... são 5 números no final. Mas seria uma coisa muito legal de ter, porque aí eu posso comparar diretamente o cérebro de um musaranho e de um orangotango. Eu acho que eu preciso pensar mais ainda. Mas isso seria, de maneira bem simplificada, o modelo matemático do projeto de pós-doc. É exatamente isso que é a parte de migração. Exatamente. Separa os dois passos. Né? A parte de migração seria a coluna cortical, como é que se constrói a coluna cortical, e a parte de proliferação seria essa contagem de divisões simétricas e assimétricas efetivas. Né? Caroline, não sei o quanto que você sabe de desenvolvimento, eu suspeito que muito mais do que eu, mas esse é o projeto de pós-doc da Fernanda. Ela me mandou para ler, eu estou devendo só o feedback. Mas, legal, nossa, legal. A ideia é super legal. Eu estou pensando aqui porque, eu não sei se a Fernandinha já chegou a olhar, a Linda Richards, lá, aquela Não. na Austrália, ela tem umas imagens com uma resolução de ressonância surreal em camundongo. Estou tentando achar o artigo que eu vou mandar para vocês também. Olha, O quão viável isso é, porque aí ela trabalha com pós-mortem, então assim, você deixa lá e pega um 0.075. Isso é fantástico, porque olha só, Fernanda, para você, talvez um bom ponto para começar seria ignorar a gelificação, começando com cérebros encefálicos. Um camundongo é um bom candidato. Ele é mau candidato no sentido que os neurônios dele são muito pequenos, e são muito curtinhos. Então, mas ele é um bom candidato por duas razões. Uma é que o cérebro dele é liso, então o mapa do ventrículo para a superfície espial é essencialmente uma expansão isométrica, quase. E a outra é que todos os neurônios, não todos, mas quase todos os neurônios do camundongo, neurônios piramidais, são gerados por glias radiais que estão ligadas à superfície ventricular. Então, assim, você não tem tanta geração de neurônios na zona subventricular, que complica a sua vida substancialmente quando você está falando de cérebros maiores. Então, assim, para estudar o seu modelo, ou para começar esses modelos, talvez seja um bom ponto para começar se a gente conseguisse dados numéricos. Isso e microcérebros, né? Como é que chama isso? Aquele cérebro que você cria no... Organoides. Organoides também são um bom candidato, mas o problema dos organoides é que você gera células corretas, mas elas não se estruturam de forma correta. Você tem uma formação das colunas corticais. É uma das razões porque os organoides são diferentes do cérebro de verdade. Por alguma razão, você não consegue fazer aquele empilhamento bonitinho dos neurônios igual você tem nos cérebros reais. Mas, em princípio, o organoide é muito mais fácil de observar, né?
Eu tinha que ver o quanto, mas eu sei que, por exemplo, esse organoide que o Stevens faz, que é tudo misturado, eu sei que ele é meio desorganizado mesmo. Mas o pessoal que está aprofundando um pouco mais, eles estão fazendo alguns mais específicos, com um pouquinho mais de direcionamento, e às vezes o frontal mesmo de forebrain talvez seja um pouco mais organizado. Preciso dar uma olhada, qualquer coisa eu Ué, isso seria interessante. Por que o frontal? Porque o frontal me parece uma coisa, um desafio maior do que o occipital, por exemplo, porque tipo assim, região granular é mais fácil do que região integrativa, não sei. Mas pô, é bom saber, Fernando, talvez valha a pena você conversar com ela sobre isso, porque a última vez que eu li sobre organoides de alguma profundidade, foi uns 2 anos atrás, eu sei que é uma área que está avançando muito. Então, talvez hoje você já tenha organoides com o nível de estrutura suficiente para você fazer esse tipo de análise. E um organoide você consegue calcular coisas tipo assim, número de células filhas de uma certa célula-mãe, que já te dá diretamente o número de divisões assimétricas, por exemplo. Tem um outro ponto que é algo que eu tenho que falar com o Steven Octor, que é algo que ele descobriu, que eu acho que que nos modelos que eu criei com a Noemi, o grande problema matemático era o seguinte: você tem uma série de parâmetros que definem quantas células você vai gerar. O problema é que o resultado final depende de forma muito, muito sensível do número de divisões simétricas que você tem para os vários tipos de células proliferativas. Então, se você tem uma divisão a mais ou a menos, seu número muda por um fator de 2. A gente sabe que os cérebros não dependem disso. Então, assim, ou você tem um fine-tune muito grande que fala 17 divisões e parou, que me parece implausível, ou você tem um outro mecanismo para controlar esses números, para, digamos, amortecer essas variações. E um mecanismo plausível é a apoptose, é algo parecido com o projeto do Kleber de neurônios. Quer dizer, se você matar neurônios e mudar a taxa de morte de neurônios e de células progenitoras, você talvez consiga regular esse número final. E uma coisa que o Steve Octor descobriu é que logo no início do processo, quando você está tendo, no final do processo de divisão simétrica, das células que vão virar as glias radiais, cujo nome eu me esqueço, a Patrícia Garcês é que sabe esses nomes todos, mas eu sou péssimo com isso. Mas essas células que vão virar glias radiais, tem uma época em que as microglias, que é um nome chato para macrófago, elas infiltram essa região. E as microglias, elas têm elas fazem uma coisa muito interessante, que elas vão andando e elas sinceramente matam células aparentemente perfeitamente saudáveis e aparentemente de forma aleatória. Então, assim, isso é interessante para o nosso projeto de Zika também. Eu tenho a impressão que existe algum tipo de regulação que façam que essas microglias elas matem uma fração, talvez alta, dessas células progenitoras para regular o número de células que vão se dividir assimetricamente no futuro. Então, isso permite que você não seja tão sensível assim às condições iniciais. E eu suspeito que uma das razões porque em alguns cérebros você tem, por exemplo, a Zika, a gente sabe que ela mata neurônio, ela mata célula pra caramba, mas isso não afeta o resultado final, é que esse processo de regulação então gera menos apoptose natural. Porque assim, a Zika, o que ela deve fazer é uma apoptose artificial, quer dizer, ela infecta a célula, vai o macrófago lá e mata. Mas o macrófago matar uma célula normal para fazer esse tipo de regulação, talvez seja down-regulated por causa disso. Então você no final tenha um cérebro, pelo menos morfologicamente, grosso modo, parece normal. Mas em alguns casos, talvez devido à época em que a Zika afeta, talvez a escala em que a Zika afeta, esse processo de regulação não seja suficiente. E aí você tem um número muito anormalmente baixo de células para gerar divisões assimétricas, aí você tem uma microcefalia. Tipo, essa é a minha ideia, minha hipótese atual de trabalho do que está acontecendo. Entendeu? Então, eu acho que é algo que vale a pena incorporar no seu modelo. Isso faz sentido para você, Caroline? Você talvez seja a primeira pessoa que eu estou contando isso que pode falar que isso é uma bobagem completa. Não, eu tô tentando acompanhar o raciocínio, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas nesse ponto eu estava pensando também porque o astrócito, ele é um reservatório forte de Zika. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. Uhum. Ele tem isso. A parte da forma, eu tenho dúvida também, porque o Zika diminuiu a quantidade de prolongamento emitido. Isso as novas teses da Patrícia tá para ver também. Então, por exemplo, a gente vai ter a célula, mas sem o prolongamento ela ocupa menos espaço. Então, isso em macro escala talvez mude a forma também.
mude as tensões e tudo que você estuda. É algo que eu não sabia, mas explica então para mim, essa falta de prolongamento se deve ao quê? Ao fato da célula não ter com quem se conectar ou de alguma forma dizer que impede o formato de neurites? Então, o porquê ela impede é uma questão, eu acho que ninguém ainda tá sabendo exatamente a via, mas as quantificações, todo mundo tá, assim, todo mundo não, mas quem está publicando tá mostrando que é menos e mais curto. Inclusive a tese da Raíssa, que ela defendeu acho que 2 semanas atrás, ela percebeu que o corpo caloso em si, ele está como é o nome? Ele está com o número de projeções ele está projetando mais curto, acho que o Akisona era 75% mais curto do que ele deveria ser, e ele está com uma fasciculação um pouco diferente, ele está um pouco menos direcional do que ele deveria ser extremamente direcional, então ele está um pouco menos direcional. Então, e alguma coisa que elas encontraram, as pistas de linha média para mudar para dar o direcionamento axonal para o corpo caloso, elas estão alteradas também. Então, assim, tudo isso tá no bolo. Eu acho que são coisas que vale a gente contar. Principalmente essa parte da tensão, eu acho que vai ser importante, do número de prolongamentos, que parece ser menor. Assim, no caso do meu modelo, para tensão, ela depende da densidade de axônios e do diâmetro deles. Então, assim, você pode imaginar o seguinte, imagina que eu faço um corte, por exemplo, no meio do caloso. Eu posso ver qual fração dessa área é composta de axônios e qual a fração é de meio interaxonal, né? E meu modelo é que porque assim, eu tenho uma força por cada axônio, mas quando eu sou uma força de todos os axônios para uma certa área, eu tenho uma coisa que é matematicamente equivalente a uma pressão. Uma pressão, quer dizer, uma pressão negativa, né? Uma coisa que tenta fazer ele ficar mais curto. Essa pressão é proporcional só a essa razão axonal. Então, se eu tenho 10 axônios muito grandes ou 100 axônios muito curtos, a princípio a tensão vai ser a mesma. Entendeu? Porque olha só, isso pode ser interessante porque se eu entendo direito, em algumas crianças que têm Zika e aparentemente têm esses neurônios pequenos com prolongamentos curtos, a forma do córtex não é tão diferente assim, pelo menos a grosso modo. Quer dizer, o cérebro tem o córtex tem tamanho mais ou menos normal e girificar de forma mais ou menos normal. No nosso, assim, não no meu, mas no da Patrícia, porque a Patrícia, ela tem uma amostragem de Zika muito mais grave. A gente está vendo muita alteração em substância branca nessa coisa muito simples que é a intensidade do sinal. E uma das coisas que a gente viu que a gente não sabe explicar ainda tão bem é uma radiação, tipo, marcas claras escuras dentro da substância branca. E ela continua inflamada por muito tempo. Então, por exemplo, aí um ponto muito pontual do que você está falando. A gente tem uma criança, acho que são 2, a Catarina. Ela tá com a inflamação até hoje, com 2 anos, ela tem um flare inflamado só no frontal, e o frontal é todo liso, enquanto o resto é gerificado. Caraca! Então, assim, o Zika tem coisas muito... A amostra da Patrícia é super mais interessante que a minha, porque a minha são os menos graves. Mas o dela tem várias coisas, assim, vocês têm que dar uma olhada. Mas eu não acho que isso é menos interessante, não, porque indo naquela ideia do Bruno que ele falou na reunião de fazer um degrauzinho igual a gente está fazendo com o Alzheimer, é bem legal ter todo. É um ponto ali, né? O da Patrícia tá um ponto para cá. Mas o que eu tô imaginando, olha só, segundo esse meu pré-modelo que eu estou dizendo, o caso da Patrícia seria o caso em que esses processos de autorregulação, de proliferação, foram quebrados. Então você tem uma coisa que morfologicamente é distinto de um cérebro saudável, assim, morfologicamente, deixa eu dizer mais precisamente, em que se eu olhar só a superfície cortical, sem olhar, por exemplo, tractometria ou sem olhar composição celular, eu tenho uma coisa que é parecida com o caso saudável. Não, eu tenho uma coisa que é diferente do caso saudável, no caso dos casos mais graves. Mas nos casos como o seu, o que eu suspeito que está acontecendo é que esse processo de autorregulação é suficiente para você gerar o número de células apropriado e para você gerar um córtex cujo formato é, grosso modo, comparável ao de uma criança saudável. Mas se você olha microscopicamente, como você tem olhado, aí você começa a ver algumas discrepâncias. E uma coisa que talvez o modelo meu explique seja porque, apesar dessas discrepâncias, você tem sempre o resultado final parecido. Seria porque configurações diferentes de feixes axonais, aquilo que eu falei, feixes com poucos neurônios grossos, muitos neurônios finos, vão gerar a mesma forma final, porque a física é a mesma, talvez explique por que de um lado você tem uma coisa muito diferente microscopicamente, mas muito parecida macroscopicamente.
A gente vai ter modelo para pensar isso, porque o meu tem alguns, assim, eles estão que aí vai exatamente o que você falou. O córtex está ali, tá gerificado, mas tem buracos. Eu tenho um, eu estava olhando esses dias, tem buracos vindo assim, e parece que morreu o feixe inteiro. Não um feixe. Ah, Dentro da substância branca é como se fossem riscos bem mais sutis do que os da Patrícia, mas de uma ponta até a outra que ficou preto, como se assim, é um buraco. E nesse a caso, o tensão ali buraco atrás. basicamente está acontecendo é que você está desmielizando, né? Então, quando está desmielizando, costuma inflamar, né? Costuma ter o hipersinal branco. O Aham. meu é completamente preto. É o mesmo sinal do líquor. Quer dizer que ela Como se morreu. tivesse preenchido por água. Assim, Ah, vários feixezinhos entendi. no meio da substância branca. Coisa, sei lá, deve ter 1 milímetro, 2 milímetros. Tem alguns que tem algumas coisas assim, então acho que Você dá, consegue dá para pensar. saber as regiões corticais que são ligadas por esses feixes mortos e ver se tem algum tipo de alteração local nessas regiões? Eu estava olhando isso essa semana, assim, de cabeça, eu não vou saber te falar. Eu lembro bem do occipital. O Aham, occipital é o que mais tem esses buracos. aham, Que eu acho que eu vi uns 2 ou 3, realmente que dá para ver o buraco. No, no tálamo, dá para ver algumas coisas que são aumento do espaço perivascular. Então dá para ver uns aham. pontinhos pretos, mas isso aí também é descrito, como se o espaço em volta do vaso tivesse maior do que deveria ser. Mas não sei também Entendi. exatamente porquê, e eu acho que não vai mudar a tensão lá em cima. Mas esse do occipital. Porque uma coisa que a gente pode fazer no occipital, nessas regiões, tem aquela análise daquele nosso paper, David Young, de 2017, que a gente faz análise em regiões diferentes do córtex. A gente fez em lobos, mas a gente pode subregionalizar isso. E o que a gente pode fazer depois é reconstruir, digamos, o que seria um córtex virtual, com as mesmas propriedades geométricas daquela região, para ver se o K é o mesmo, que é o que a gente vê com lobos, no caso, saudáveis, ou é diferente. Então, assim, a gente pode talvez pegar essas regiões em que incidem esses feixes mortos e ver se isso muda o K. Uhum. Seria uma primeira Por, análise. por, por região, eu acho que vai ser bem interessante. Pois é, eu acho que é algo que dá para fazer. A região não pode ser muito pequena, porque eu preciso ter algum tipo de estrutura na região. Quer dizer, eu tenho que ser capaz de definir um índice de edificação para aquela região. Entendeu? Eu preciso ser capaz de definir uma espessura média e um índice de edificação médio para aquela região. Então, para a gente pensar nessa conexão, se pudesse usar, se valesse, acho que na minha vale, aquele mapa clássico de divisão mais focado na função, tipo motor, hospital, a gente consegue correlacionar depois com os dados da ELO, que é a neuropediatra, para Olha, ver lá na ponta mesmo. eu acho que foi esse mapa que a gente usou, um equivalente, no trabalho com o Young. Se você olhar nosso paper de 2017, no corpo do paper a gente faz análise só para os lobos, porque é uma divisão mais natural em termos morfológicos, né? Mas no apêndice a gente refaz a mesma conta para esse atlas funcional. E a gente mostra que, embora a variância fique bem maior do que no caso dos lobos, você continua tendo um pico no 2,5 e continua tendo uma gerificação, que eu vou chamar de normal. Então, nesse caso, acho que a gente pode tentar pegar a área cortical em que está inserida cada um desses feixes mortos e ver o que acontece. Estou anotando, eu não vou lembrar. Ó, Carol, a gente tem muita coisa para discutir, eu acho. Então, isso já seria uma segunda parte do nosso projeto. A primeira é aquela história da costura dos cortes, né? Você conseguiu fazer alguma coisa nessa direção? Então, não, eu dei uma travada, realmente, tipo, coisa de acesso, não sei o que lá. Eu acho que a Fernandinha vai também dar uma olhada nos dados. Mas, assim, o começo, ele realmente começou a rodar, ele começou a produzir alguns índices, eu realmente não fui até o final. Mas ele tá rodando. Ok. Mas eu tô te devendo isso, eu não esqueci. Não, mas não tem pressa, não. Eu já tô. Cara, tem tanta coisa que eu tenho que fazer que eu tô atrasado que eu não tenho a menor autoridade moral para reclamar de ninguém. Então não se preocupe com isso, não. Eu tenho um trabalho com a Nina, tenho um trabalho com a Carmen, que são coisas que eu queria ter feito esse ano e não fiz. Então a coisa fica meio complicada. Não, mas eu vou ficar nisso.
Eu Tá. solicitei o acesso já à pasta da Carol para eu poder Eu rodar sem sobrecarregar ela também, porque a gente deixa rodando de noite e vai bem rapidinho. Acho Só um que eu acho que vai começar o nosso outro journal. Eu só Não? preciso atualizar aqui do outro projeto e vou entrar lá também. Lembrou? Oi, tô aqui. Olha Eu só. acho que Fernando e a Carolina vão sair. Não, eu também Eu tenho só- que sair. Eu não quero prolongar isso muito mais. Olha só. Ô, Vitor, a gente tá aqui, ô, Carolina, a gente tinha esse negócio que nós reuniões eram na quarta, e a gente tinha tanto os seminários quanto as reuniões no mesmo dia, mas a gente começou a ver que isso começou a ficar muito. Demorar muito tempo. Então, igual hoje. Tipo, a gente não falou de um monte de coisa ainda do laboratório. Então, a gente está querendo mudar os seminários para segunda-feira. Aí eu queria perguntar para você, Vitor, se você consegue dar esse seminário do Segunda? segunda, e aí na Sim. quarta nós temos a reunião de grupo normal. E, Caroline, se você quiser participar dessa reunião de grupo, está mais que convidada. Você não é minha aluna, mas você faz parte do grupo de colaboração. Então, Não, no assim, começo eu vou ouvir bastante, anotar é, bastante para entender o que está rolando. Mas não, tem eu acho ótimo. são muitos projetos bem diferentes do que a gente discutiu aqui. Mas se você estiver interessada, ô Fernanda, coloca o nome dela, coloca ela no grupo do do WhatsApp. E aí, toda quarta-feira, Entendi. esse horário, a reunião do grupo. E agora, segunda-feira, nesse horário também, os seminários, quando a gente tiver, que eu imagino que deve acontecer a cada 15 dias. Uhum, Então, segunda-feira que ótimo. vem, o Vitor vai falar pra gente. Bruno, só te atualizando, eu e o Vitor estamos